Existe um conceito na PNL chamado de metaprogramas. Os metaprogramas fazem parte da nossa personalidade. São alguns programas que nós temos instalados na nossa mente que dizem como nós personalizamos o nosso modo de agir no mundo. Por exemplo, quando você tem um problema, muitas vezes você pode recorrer a um amigo mais próximo, a pessoas que você confia, e falar sobre aquele problema te ajuda, ou você pode ser uma pessoa que nós chamamos de mais interna, mais introspectiva. Quando tem um problema, prefere guardar para si, refletir sobre aquilo e tomar uma decisão sozinha. Esse é um tipo de metaprograma que nós temos. Existe uma maneira de trabalhar esses metaprogramas durante uma contratação. Ou seja, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai trazer alguém para a sua empresa, você consegue em menos de 5 minutos fazer algumas perguntas que traçam um gráfico, que traçam um perfil daquela pessoa e que você vai saber se ela é ideal para aquela vaga que você está buscando ou não. Por exemplo, você vai traçar, acompanhando o quadro que nós temos aqui do lado, você vai traçar algumas linhas, eu recomendo que seja pelo menos 7, e cada linha dessa vai representar uma característica da pessoa que você vai entrevistar. Por exemplo, uma das características que você pode colocar é justamente a que nós falamos agora, de interno ou externo. E aí você vai posicionar nessa linha, de um lado a letra I de interno e do outro a letra E de externo. A pergunta que você vai fazer para descobrir em que ponto do gráfico essa pessoa está você pode citar o mesmo exemplo que eu citei anteriormente. Quando você tem um problema, você tem a tendência de discutir isso com outras pessoas ou geralmente você guarda isso para si e acaba resolvendo sozinho, chegando a uma conclusão sozinho? Pensando no gráfico de interno e externo, existe uma classificação que você pode colocar que vai desde um extremo externo e o mais extremo interno. A pessoa pode se posicionar no meio, no início, no final, e ela vai te dizer, por exemplo, muitas das vezes no trabalho eu tenho a tendência em abrir os meus problemas para as outras pessoas, mas eu tomo muito cuidado para não abrir com qualquer um, só com quem eu realmente confio. Talvez você vá posicionar essa pessoa entre 70% e 80% sendo uma pessoa externa. Outras características que você pode colocar, por exemplo, você tem a tendência de trabalhar mais sobre procedimentos ou trabalhar mais sobre opção. Por exemplo, e aqui vai uma dica interessante, sempre que você faz uma pergunta para a pessoa, é importante que você dê um exemplo para que ela entenda o contexto e consiga se imaginar na situação e te dar uma resposta mais precisa e mais assertiva. Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha mais por procedimento ou por opção? Trabalhar por procedimento significa que você gosta de seguir passo a passo. Muitas das vezes é muito bom se você tiver um checklist, se você tiver um guia para seguir ao longo daquela atividade e siga uma sequência sempre lógica e contínua e repetitiva. Ou seja, gosta de trabalhar sob rotina. Se você for uma pessoa que gosta de trabalhar por opção, você gosta de uma estrutura clara, você sabe o que precisa ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito, mas gosta de fazer à sua maneira. Gosta de trabalhar de acordo com as suas próprias opções, ser mais criativo, ter as suas próprias maneiras, o seu próprio jeito de fazer. E quando você dá esse exemplo, a pessoa se posiciona no gráfico, você pode inclusive mostrar esse gráfico para ela, e ela mesma posicionar onde ela acredita que ela está. Durante uma entrevista de emprego, é importante a gente ressaltar que muitas vezes a pessoa acredita que existe uma resposta certa. Portanto, antes de começar a fazer os metaprogramas, é importante que você coloque para a pessoa que não existe ali resposta certa ou errada. Afinal de contas, ela não sabe qual é o perfil que você está buscando. Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha por procedimento pode ser muito bom para a área do financeiro, mas talvez para a área do comercial o mais importante seja uma pessoa que trabalhe, por exemplo, por opção, que consiga criar novas maneiras de fazer o que já está aí, que
consiga ter novas ideias e trazer ideias diferentes. Então, na verdade, não existe um conceito certo. Existe um conceito que você procura e o seu entrevistado não sabe qual é ele. Por isso é importante você deixar claro para ele que existe uma resposta certa, mas que ele não sabe qual é. E mais do que isso, nem todo mundo vai conseguir se encaixar 100% dentro do que você procura. Portanto, é bom tranquilizar para o seu entrevistado responda de fato quem ele é e não quem ele acha que é o ideal para a vaga. Uma terceira sugestão de pergunta que você pode colocar no seu gráfico é, por exemplo, você é uma pessoa que é mais proativa ou reativa? O proativo é aquele que numa primeira exposição quer ser de fato o primeiro. Ele viu um buraco, ele quer ser o primeiro a pular. Ele quer ser o primeiro a ter o produto, ele quer chamar a atenção para si, ele quer trazer a responsabilidade, assumir a responsabilidade, tomar a frente, tomar as rédeas de um processo, por exemplo. A pessoa que é mais reativa trabalha muito mais por segurança, tem os pés no chão, é mais calma, gosta de ter um certo controle, um domínio da situação antes de tomar uma decisão se ela quer ou não quer aquele produto, por exemplo. Mais uma vez, é difícil a pessoa, as duas características têm seus lados positivos e negativos. E aí você mostra isso para o entrevistado e deixa ele ser quem ele realmente é, porque ele vai descobrir que se as duas opções têm tanto um lado positivo quanto um lado negativo, ele realmente não sabe o que você está procurando e vai responder da maneira mais honesta possível. Assim como essas perguntas que nós colocamos aqui, você pode colocar várias outras e nós recomendamos que seja pelo menos 7, que você pode listar e criar o seu gráfico de pessoa ideal. Portanto, a grande sacada para utilizar os metaprogramas da PNL num processo de entrevista é, primeiro, você traçar 7 pontos que você busca num novo funcionário, num novo colaborador, fazer o gráfico dele e depois compará-lo com as pessoas que você entrevistou. Como que nós vamos usar esse gráfico? Depois que você marcar as 7 posições ideais que você busca em alguém, essas linhas, como estão aqui no quadro ao lado, elas estão sobrepostas, são paralelas e cada uma tem um risco na vertical que vai marcar um ponto no gráfico. Depois que você terminou de fazer esse gráfico, você vai conectar esses pontos e vai então encontrar o gráfico ideal, por exemplo, da pessoa que você está buscando. Então você vai fazer o gráfico ideal do seu novo colaborador e depois você vai sobrepor com o gráfico das pessoas que você entrevistou e assim você vai conseguir tomar uma decisão muito mais precisa para saber quem você realmente quer contratar e sem precisar gastar altos valores com o processo de RH. É claro, o processo de RH é muito mais completo, muito mais amplo e também muito mais caro do que esse. Se você não pode bancar ou não quer trabalhar com uma equipe de RH agora, essa dica dos metaprogramas pode ajudar muito na hora da contratação de uma pessoa. Meu nome é Rafael Baroni, sou presidente e fundador do Grupo Monarcas. Aqui no nosso canal você pode conhecer muito mais conteúdos como esse. Um forte abraço.